Olá pessoal, vamos começar mais um Papo que Move, episódio número 77. Meu nome é Rafael Batista, estou aqui ao lado da minha esposa Carolina Gonçalves. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio. E um episódio especial de família, pela terceira vez aqui no podcast, uma convidada, convidada especial que a Carol vai apresentar. Carol preparou a apresentação dela especialmente, escreveu, ficou uma hora escrevendo. Vai ser à noite. Episódio especial que a gente vai falar de um assunto que eu adoro, que é a união da academia com a indústria. Vamos falar de pesquisa, vamos falar de publicação científica, vamos falar de produto, vamos falar de mercado, um monte de assunto legal, né? Com certeza. E para brilhantar esse episódio, a Carol vai apresentar nossos convidados. Vamos lá. Hoje a conversa entra em um território que mistura bancada de laboratório com estratégia de negócios. A ponte entre a ciência produzida nas universidades e as soluções que chegam no mercado. Essa ponte é mais longa e mais complicada do que parece. O Brasil tem produção científica, mas transformar pesquisa em solução de mercado continua sendo um gargalo. Envolve propriedade intelectual, regulação, financiamento, validação técnica, acesso a laboratórios, relacionamento com a indústria. Para essa conversa, recebemos Misael Silva Papalardo, líder do ecossistema de inovação da Merck Life Science na América Latina. Biólogo e mestre pela USP, ele construiu hubs de inovação com a UFG, a UFMG e em breve com a FRJ, conectando pesquisa acadêmica, startups e indústria em áreas como diagnósticos, nanotecnologia e bioimpressão 3D. E para tornar essa conversa ainda mais especial, a gente trouxe também a Leandra Batista, professora da FRJ, cofundadora da GCEL, uma das pioneiras em cultivo celular 3D e biofabricação no Brasil. Leandra, além da minha cunhada favorita, é irmã e sócia do Rafael. Então, esse é ao mesmo tempo um episódio de negócios e de família. Sejam bem-vindos ao Papo que Move. Muito obrigado aí pelo convite e que seja um bom papo, né? Para a gente conectar e trazer esse assunto, acho que é tão importante para os dias de hoje, a união entre o conhecimento e a indústria. Isso aí, obrigada. Vai ser ótimo. A gente já tem a primeira pergunta, mas a gente aproveitar, esse episódio vai ao ar na quinta-feira, dia da inauguração dia do do lançamento, hein? Então, até o final do episódio, a gente deixa um convite pro pessoal que tá ouvindo aí aqui, né? Para saber. Então, Carol tem a primeira pergunta já para começar botando fogo. Para entender, né? Vamos lá. Eita. Posicionar todo mundo que está nos ouvindo e vendo. Na prática, então, o que uma empresa como a Merck ganha ao se aproximar da universidade e o que a universidade ganha ao abrir essa conexão? Boa pergunta. A gente ganha, acho que, de diversas maneiras. Primeiro porque a Merck, ela é uma empresa centenária. Nós temos 350 anos de idade. Caramba. Nós somos a empresa química farmacêutica mais antiga em atuação no mundo. Vocês imaginarem que em 350 anos passamos por fatos históricos dos mais diversos, né? Primeira, Segunda Guerra Mundial, Revolução Francesa, enfim, a pandemia. E nenhuma empresa sobrevive sem inovação. E a inovação está fortemente ligada à academia. Então, estar perto de quem trará novos conhecimentos, de como o mundo será no futuro, a gente precisa estar junto de quem faz esse movimento, né? Que constrói o futuro que nós desejamos. Então, a nossa associação com a academia, ela tem um propósito, que é o propósito da própria empresa, sobreviver por mais 350 anos. Mas, além disso, a gente precisa inspirar, né? Para que traga a ciência no dia a dia, não só dos nossos colaboradores, mas para quem está dentro da academia também entender a importância de fazer ciência. Legal. E você, o inverso? O que a universidade ganha? Eu sou apaixonada, né, por essa questão de levar a ciência para fora dos muros da academia. E a universidade, ela só tem a ganhar, na verdade, com essa associação. Ela ganha porque melhora a formação de recursos humanos, né? Sem dúvida. E agora, na minha opinião mais particular, ela ganha porque isso é o nosso propósito, né? Dentro da universidade. É transformar conhecimento em inovação. A publicação, ela é importante, ela faz parte do processo, mas ela não tem que a ciência, ela não termina na publicação. E aí a gente que já conversou um pouco sobre isso no outro episódio, mas a gente tem vários tipos de pesquisa, várias etapas da pesquisa. E quando a gente fala numa pesquisa mais linkada à inovação,
é aquela pesquisa que está com o olhar totalmente ali, está conectada ao mercado. Mas, então, o intuito, você falou de sobrevivência, né? Por mais que a Merck seja uma empresa, deve ter uns números super positivos e tal, mas você acha que o caminho da sobrevivência da Merck é a universidade? Ou vocês quando passam por essas crises de pandemia e tal, vocês falam, cara, a gente está aqui na universidade, é isso que está salvando a gente? Está sempre à frente? Ou isso é só também um movimento de tipo assim, preciso estar pela cultura da empresa? Isso traz retorno de fato muito positivo para a Merck? Porque tem um posicionamento e o retorno, né? Tipo assim, você claro. consegue enxergar bem isso. Como uma empresa capitalista, tudo que nós fazemos, obviamente, tem um retorno financeiro no final. Né? Não estariam fazendo se não tivesse. Né? Nós não estamos fazendo por filantropia, nem por doação, nada disso. Mas está cada vez mais difícil prever o futuro. Né? Então, vocês já devem ter ouvido falar do mundo VUCA, né? Da imprevisibilidade, né? E essas mudanças, elas estão cada vez mais frequentes num menor espaço de tempo. Durante a pandemia, por exemplo, a gente praticamente ficou alguns meses sem operar, né? Se não fosse as universidades que estavam diretamente associadas a desenvolvimento de vacina ou testes diagnósticos, a gente provavelmente não teria sobrevivido a essa pandemia. Porque o nosso core business é controle de processo industrial. As indústrias estavam paradas, né? Então, poder trabalhar com diversas frentes dá mais resiliência ao modelo de negócio da empresa. E na Merck, particularmente na Merck Life Science, que é um braço do grupo Merck, a gente trabalha desenvolvendo ferramentas e soluções para os pesquisadores fazerem suas pesquisas. Então, os próprios pesquisadores necessitam das ferramentas que nós desenvolvemos para que eles possam validar suas hipóteses e desenvolver o futuro da ciência. Mas as próprias ferramentas se tornam obsoletas. Então, os pesquisadores, de tempos em tempos, mudam abordagens para responder perguntas acadêmicas. Então, um exemplo clássico do nosso hub da UFRJ, a gente está tratando de uma técnica que é a bioimpressão 3D. Essa técnica, ela não é nova, né? Vamos dizer assim, né? Relativamente nova. Ela já existe há algum tempo. Mas os pesquisadores ainda não adotaram a sua potencialidade e as suas vantagens perante as metodologias tradicionais como deveriam, mesmo estando na academia. Então, o nosso papel, neste caso, é popularizar o acesso a esse conhecimento e a esse tipo de ferramenta para que a ciência se desenvolva mais rápido. Porque essas transições tecnológicas, elas trazem riscos inerentes, né? Então, por isso estar próximo da academia nos dá mais resiliência, mesmo no modelo de negócio associada à ciência. E a resiliência no mundo biotech e deep tech tem que existir, né? Porque você pega uma empresa de software, ela em poucos meses pode validar uma tese. Exato. A gente conversa sobre células-tronco, cultivo celular, uma década e não é fácil validar, né? Exato. Então, assim, a Merck tem sabe que o jogo é lento, né? Tem essa resiliência, né? Exato. De que, tipo, isso demora. Isso demora, mas quando chegou. Sim. Então, há um momento de mudança que quem não participou vai ser coadjuvante. Né? E nós não somos coadjuvantes em nada que a gente faz. Né? Então, a gente quer ser protagonista e somos protagonistas. Por isso que precisamos estar próximos de quem são os pioneiros das áreas, que é o caso aqui da GCEL, da Leandra, da UFRJ. São pioneiros na área de bioimpressão 3D. Leandra veio de um grupo, né, Leandra, que trouxe essa técnica, formou os principais pesquisadores que atuam no Brasil hoje, vieram, né, a partir dessa expertise que nasceu aqui. Sim, com certeza. O Rio de Janeiro é referência. A UFRJ não foi a primeira a vocês implantarem, né? Mas está sendo uma das primeiras, né? Foi uma estratégia, assim, é um pouco mais burocrático entrar no UFRJ e tal, a gente podia entrar nisso.
Então, os nossos projetos de colaboração, eles são temáticos, né? Então, perfeito. Nós trabalhamos temas que a gente chama de transições tecnológicas. Nós começamos em 2021 com a Federal de Goiás no tema de testes rápidos. Depois veio a pandemia, né? Mostrou que os testes rápidos não são só necessários, mas como podem ser, inclusive, armas geopolíticas, né? Mostrando vários gargalos tecnológicos que nossa região e outros países têm de dependência de um dispositivo tão simples, mas que tem grande importância na saúde pública. Nós começamos esse tema lá. Depois nós expandimos esse mesmo conceito para a Federal de Minas, para tratar do tema de nanomateriais, nanotecnologia, que tem aplicações das mais diversas. E agora nós estamos expandindo para a UFRJ no tema de bioimpressão. Então nós começamos em diagnóstico, depois nós fomos para a ciência dos materiais, né? O futuro dos materiais, o Smart Materials. E agora nós estamos indo para uma área que a gente chama fusão entre engenharia e biologia, né? Sim. Que é a bioconvergência, que é a área de bioimpressão 3D. E dentro da FRJ, com a professora Leandra e a GECEL, é a referência nacional ali. Exato. Nós escolhemos os parceiros ideais para liderar cada um desses temas. São parceiros que são pioneiros, considerados pelos seus pares na área de desenvolvimento. Então, a FRJ é reconhecidamente líder dentro deste tema, né? Como eu já disse, formou a maioria dos pesquisadores que atuam nesse tema no Brasil todo. Não só no Brasil, na América Latina. Então, tem uma novidade nesse evento. Nós vamos fazer um evento simultâneo de lançamento no Brasil e no México. Legal. Para aproximar as duas maiores economias da região e poder estimular também a troca, né? Também no México, depois eu falo um pouco mais sobre o México também, é um tema importante. Que está super em alta a Copa do Mundo e tal, não? Exato. Exatamente, eles vão estar lá e a gente aqui. Mas sim, a gente acredita muito na colaboração para a criação e fomento e adoção dessas áreas, né? Então, a colaboração entre a academia e a indústria e os mesmos pesquisadores em diversas regiões poderem colaborar e acelerar a adoção dessa tecnologia para que possa realmente impactar não só a ciência, mas criar empregos, startups e soluções que possam trazer benefício real para a sociedade. Leandro, você acha que quando você fundou a GECEL, se já existisse esse hub, o caminho teria sido diferente? É uma boa pergunta. Para eu ter que pensar um pouco. Talvez não diferente, mas um dos propósitos do Hub é, através de editais de trilha de inovação, estimular também as spin-offs, né, que a gente chama. Então, a criação de startups dentro da universidade. Então, talvez poderia ter sido ali um fomentador inicial ali da GECEL, já que a gente foi com tudo, né? Na cara e coragem. Sem muito apoio. Sem falsa modéstia, talvez seja o inverso. A MEC, tendo visto o movimento da GECEL, se aproximou para implantar o Hub, né? Às vezes o quebrador de parede talvez tenha sido o movimento da startup. A gente nunca vai saber, né? Com certeza contribuiu, né? Porque a gente sempre se aproxima dos pioneiros, né? Aquele que consegue enxergar a oportunidade onde ninguém vê. Sim. Né? Então, a GECEL, com certeza, é uma das startups pioneiras na área de bioimpressão, de biofabricação no Brasil. E estar dentro da UFRJ é uma grande vantagem. Sem dúvida, sem dúvida. Eu sou... Pode falar isso mais à frente um pouquinho, a gente tem muita coisa a perguntar, mas eu sou um fã da UFRJ. A Leandra também, né? Sim, por ter estudado lá. Até pela... Aproveitando o ponto, acho que até pela nossa origem e nossos pais terem fomentado muito o estudo, eu acho que a única forma de você mudar socialmente uma pessoa, uma família, é através do acesso à universidade. Por isso que eu sou fã e acho que fico muito orgulhoso da GECEL estar lá dentro e ver pessoas trabalhando lá e gerando recurso. E é uma forma de... Não que eu tenha dívida com a universidade, eu não me sinto assim, mas eu acho que é bom retribuir, né? Ali é um hub de formação de pessoas e empresas, né?
Isso aí. Misael, você tem muito contato, né, com startups. Quando você conhece uma startup assim, fundada por cientistas, como foi com a Leandra, o que você faz você perceber que ela está pronta para ir para o mercado, né? Porque existe muita pesquisa que, na verdade, não resolve o problema que ninguém tem. Bom, essa é uma pergunta interessante. Quando a gente conversa com pesquisadores que desenvolvem ciência aplicada, eles acreditam que o negócio é a tecnologia. Então, se eu desenvolvi uma biotinta para imprimir uma orelha, por exemplo, né? Para resolver problemas de quem perdeu a orelha por algum acidente. Então, ele desenvolveu a técnica de bioimpressão. Para ele, aquilo é o negócio em si. Então, aquilo está pronto. Então, o modelo está pronto. Então, academicamente, é difícil a gente conseguir fazer a transição disso para um modelo de negócio real, ok? A gente tem uns jargões na área de empreendedorismo, né? Que são os tais dos TRLs. Né? Para quem não conhece TRL, é uma metodologia criada na década de 70 pela NASA para eles poderem pedir dinheiro para o Congresso americano. Então, você imagina no Congresso americano um cientista da NASA pedir dinheiro para fazer um foguete para ir para a Lua. Eu quero 10 bilhões de dólares. Tá, mas esse foguete vai para a Lua? Quando que ele vai para a Lua? Como ele vai para a Lua? Então, é um assunto muito complexo para você conversar com leigos. Então, eles criaram essa metodologia de avaliação da prontidão tecnológica. Então, quão pronto está o seu projeto, do ponto de vista técnico, para ir para a Lua. Então, eles criaram um gradiente, vai de 0, uma escala, né? De 0 a 9. A academia, só para vocês terem, vai de 1 a 9, né? De 1 a 9. A academia, ela está acostumada a trabalhar dentro dessa escala de 1 a 3. Caramba. Né? De 1 a 3, depois eles retornam para 1 a 3, depois retornam para 1 a 3, depois retornam para 1 a 3. Então, tudo que vem depois do 3, né, normalmente é ignorado pela academia ou por falta de infraestrutura, conhecimento, apoio, aporte, enfim. Não faz parte do modelo acadêmico, na forma como a gente é treinado na academia e na forma como você avalia a performance acadêmica, né? Como você avalia os pesquisadores. Uma grande dificuldade está nessa. Quando a gente conversa com pesquisadores jovens, como é o caso da Leandra, a gente já... O Hugo vai estar assistindo isso aqui, ó. Tamanho jovem, cara, tá vendo? A gente percebe uma diferença grande, né? Porque eles tendem a quebrar esses modelos tradicionais acadêmicos e buscar levar realmente a sua pesquisa para fora da universidade. Necessariamente você precisa avançar dentro dessa escala. E avançar dentro dessa escala traz outras perspectivas que não são rotina dentro da universidade. Então, por exemplo, se eu desenvolver esse copo, né, mandar imprimir esse copo em 3D na universidade, eu crio o projeto, né, crio qual que é o melhor material para imprimir isso daqui, imprimo, mostro que o conceito funcionou, está maravilhoso. Mas isso não é suficiente. Eu preciso imprimir esse copo no menor custo possível. Escala, custo. Eu preciso imprimir esse copo em alta escala, né? Eu preciso imprimir esse copo e levar esse copo para onde estão meus clientes. E mais, eu preciso imprimir esse copo todas as vezes iguais. Porque como que eu vou prever o custo e o retorno do meu investimento se cada hora que eu imprimo eu tenho um copo diferente, né? Com qualidade diferente. Então, não são preocupações que não são inerentes ao exercício acadêmico, né? Então, essa transição e a importância de ter ambientes de empreendedorismo e inovação dentro da universidade apoia os pesquisadores e empreendedores a trilhar este caminho. E quando você vai para a Deep Tech, ainda é um pouco mais complicado, que não é só isso, porque a gente ainda precisa ter autorização para imprimir o copo, né? De um agente regulador, né? Que vai nos dizer se o copo é seguro ou não, né? E se pode ser levado para o mercado ou não. Esse exemplo do copo e do pessoal entender do 1 ao 9 é muito bom, porque dentro da gestão a gente sempre teve essa preocupação, né? De não ser só até o 3, tem que passar, né?
Sim, sim. Na verdade, eu como professora, eu já atuava na fronteira da pesquisa aplicada, até por conta do tema da pesquisa, né? Medicina regenerativa, engenharia tecidual. Então, já são temas que já ficam um pouco mais ali na fronteira. O último projeto nosso entregou em qual nível? Só deixar você falar qual foi Qual projeto? Você fala o quê? Para o privado? Para o privado. Para o privado, a gente começou do 1 e fomos até o 5 em 2 anos. Isso é bastante. Uma indústria. Claro, para dentro da universidade. A gente sempre teve essa preocupação. E você acha que muita gente vai do 1 ao 3 sabendo que... É uma pergunta um pouco polêmica, assim, mas a galera fala, só vai até o 3 mesmo, mas eu preciso do projeto, da pesquisa, do fomento, e eu sei que isso não vai para o mercado. Você acha que isso tem um pouco... Produzir coisas que quem está produzindo sabe que não vai, simplesmente só para manter ele girando, a roda girando? Olha, eu não acho que seja propositado dessa forma, mas eu acho que tem muita coisa cultural, né? Porque a gente foi treinado por outros pesquisadores que vieram antes da gente, que vieram antes deles. Então, a ciência ela é muito conservadora, em certo sentido, né? Então, quando a gente entra no mestrado, no doutorado, para fazer uma pós-graduação, você é treinado por um pesquisador que lidera aquele tema de pesquisa, que já tem sua linha de pesquisa e metodologia estabelecida. Então, para você quebrar esse status quo, é difícil, né? Porque é a espinha dorsal de como a ciência funciona. Se você muda a metodologia, como você vai comparar os resultados prévios, né? Com o que você teve até aquele momento? Então, começa por aí. Então, a chance que a universidade tem de mudar esses paradigmas é quando você muda para uma outra linha de pesquisa, ou quando contrata um novo pesquisador e traz uma nova abordagem para as mesmas temáticas daquele departamento. Ou quando a gente tem novas colaborações, né? Um pesquisador da UFRJ colabora com um pesquisador americano e traz novas metodologias para aquele laboratório, né? Então, comparando isso com uma inovação privada, né? Então, a gente também funciona quase da mesma forma, né? Uma grande empresa é cheia de regras e metodologias pré-estabelecidas, né? Porque a gente precisa ter um mínimo de previsibilidade, né? Você vai fazer isso, eu espero que eu entregue isso, né? Então, há vários regramentos internos. E quando a gente quer inovar, por isso que é importante a gente estar junto com a startup, quando a gente quer inovar, a universidade também tem as suas amarras, mas nós também temos. Né? Então, para a Merck fazer um movimento de inovação, é caríssimo, custa caro para a gente, porque eu errar numa grande empresa é caro e demorado. Estar próximo de startups não possibilita testar, né, novas formas de fazer a mesma coisa. E com isso validar teses internas, né? Então, uma startup consegue, né? Vocês falaram que em 2 anos. 2 anos saíram de 1 para 5. Para uma grande empresa, isso é muito caro. Né? Talvez a gente consiga fazer em menos tempo, mas de dedicar muitos recursos, seria muito mais caro do que fazer isso dentro de uma startup. Por isso que as grandes empresas sempre estão próximas de startups para conseguir testar novas abordagens, porque a startup consegue fazer isso de forma rápida e barata, e se erra rápido e permite com que a gente consiga ajustar a melhor abordagem para isso. E outra coisa, outro aspecto importante também, que a gente não pode esquecer, é que é importante a universidade ela ficar entre o TRL 1 e 3, porque, pelo menos parte da universidade, porque é a nossa premissa a geração de conhecimento. Exato. E a geração de conhecimento, ela vai ficar ali entre o 1 e 3. A partir do momento que ela vai avançando, o foco não é mais gerar um novo conhecimento. E aí, se a gente mata essa pesquisa, como é que a gente... Uma hora não vai ter mais o lá na frente, né? Exato. Entendeu? Então, são ponto. papéis diferentes dentro da universidade. Então, não ficar é todo... do 1 ao 3 é intencional. Isso, não é todo professor que vai avançar e trabalhar em outras escalas. É muito importante a gente manter esse também, né? Porque parte da universidade. Aquela assim. noção de ciência básica e ciência aplicada, aquela dualidade, né? Quem que é melhor, quem é pior. Sim. Na verdade, não existe aí o que é melhor ou o que é pior. Depende de qual é o seu objetivo final, né? Voltando, por exemplo, do copo, disso que a Leandra falou, como que a gente pode criar copos com materiais diferentes
Se a gente não conseguir voltar para o TLR1, né, a partir de novos materiais que vão sendo desenvolvidos, né? Materiais que consigam conservar a temperatura, materiais que não quebrem, materiais que não lixiviem, materiais que possam ser mais fáceis de ser recicláveis, e assim sucessivamente. Então, esse conhecimento, quem gera é a universidade, e normalmente isso se dá no que a gente chama de transbordamento do conhecimento, né? Então, uma pesquisa básica que foi desenvolvida para uma determinada aplicação, ela atinge outras áreas e outras aplicações. A gente ouve muito assim que o Brasil ele produz muita ciência, mas transforma pouco em produto. Você acha que pelo fato das universidades se limitarem a ficar do 1 ao 3 e não assim, por que não todos extrapolarem um pouco até o 5? Não ficar só ali na produção, mas sim trazer isso para o mundo real para ser um agente intermediário, igual você falou lá que a NASA criou para conversar com os senadores e tal, uma coisa que acelere isso, né? Eu acho que tem vários motivos, né? Do porquê a gente gera conhecimento. É bom deixar claro que nós geramos muito conhecimento. Sim. O Brasil está entre aí o 13º, se eu não me engano, entre os maiores geradores de conhecimento entre todos os países. Ou seja, nós estamos ali na linha de frente da ciência. Em algumas áreas a gente até lidera, está entre os 3 principais, mas de maneira geral estamos ali entre 13º, 12º. Que é muito, né? Para claro, mundo com pelo tanto que a gente investe, pelos níveis educacionais, pelo sucateamento que a gente está vivendo das universidades, e grande parte desse conhecimento é gerado dentro da universidade pública, né? Por outro lado, a gente tem o nosso modelo universitário, ele foi criado, né, de uma forma que a progressão da carreira acadêmica se dá a partir dessa geração desse conhecimento, né? Então, um professor, quando ele entra na UFRJ, por exemplo, para ele progredir na sua carreira, ele precisa dar aula, ele precisa pesquisar e publicar, né, Leandra? Publicar, e essa publicação em revistas de alto impacto, indexadas e tal, não pode ser qualquer tipo de publicação. Ele precisa também realizar projetos de extensão. Então, essa trinca de responsabilidade para um pesquisador, para mim, já é uma barreira. Porque você imagina o dia a dia de uma pessoa que tem 3 funções diferentes ao mesmo tempo, né? Então, isso torna mais difícil o pesquisador querer fazer aquele movimento, né? Eu vou ser só o pesquisador, não vou ser mais o professor. Ou vou me dedicar a levar a ciência para a sociedade através de projetos de extensão. Então, são 3 pratinhos pesados. São 3 pratinhos pesados para você equilibrar. E alguns, né, equilibram muito mais um lado e, consequentemente, não conseguem girar o outro. Um exemplo muito claro disso é o Vonal. Não sei se vocês já conhecem o medicamento Vonal. Foi desenvolvido na Faculdade de Farmácia da USP. Esse pesquisador, se eu não me engano, a última vez que eu fui olhar o currículo dele, né, depois vocês checam aí se está corretamente, ele era professor adjunto 2, que na carreira acadêmica está no início da carreira. Mas 96% dos royalties recebidos pela USP do ano inteiro são dessa invenção. Ou seja, a USP é uma universidade gigante, né? Então, ele é um inventor, um empreendedor, um cientista que conseguiu romper, né? Mas academicamente ele não está no mesmo nível, né? Então, como que você... eu gostei do exemplo. Então, como que você mede isso, né? Então, acaba que se eu priorizo a minha carreira acadêmica, eu não vou conseguir performar como empreendedor, entende? Porque são 2 mundos totalmente diferentes que precisam de habilidades diferentes. E muitas vezes são contrassenso. O outro exemplo, um pesquisador, ele precisa publicar para poder ter os números, indicadores, para se manter ali, se manter, dentro da instituição, ser reconhecido. O programa de pós no qual ele faz parte, né, recebe uma nota que
com isso vem recursos, vem bolsas, né? Todo um ciclo virtuoso a partir disso. Se ele não publicar, né, os seus pares vão pressionar, né? Porque precisa manter aquela boa performance para continuar o sistema funcionando. Mas essa publicação pode evitar que lá na frente ele consiga depositar uma patente, que ele consiga proteger um conhecimento. Vou dar um outro exemplo, Captopril. Quem conheceu falar do Captopril? Esse não, o Ronaldo já tinha ouvido falar. Captopril, você conhece a história do Captopril? Né? É o maior, é o medicamento mais vendido do mundo. Caramba. É uma invenção brasileira. Foi publicado. USP de Ribeirão Preto. Por que isso não tá na mídia, né? Mas foi publicado e foi publicado, copiam o Brasil Aí perdeu. uma empresa americana foi lá e fez o caminho do desenvolvimento. Legal. Saiu do TLR3 e levou o desenvolvimento. Sim. Porque a partir do momento que você publica, é de conhecimento público. Sim. Né? Então nós estamos... Não, mas aí não leva nada igual o Vonal leva? Não leva nada. Não, publicizou. E aí todo mundo. Ele fez o desenvolvimento. Então, isso para a sociedade brasileira é péssimo, porque nós estamos investindo dinheiro dos impostos de todos nós, né, na formação dos nossos cientistas, e quando isso retorna para a sociedade, isso retorna para outro país. Né? Hoje nós compramos esse medicamento. Eu sou hipertenso, então eu uso. Faço uso disso, né? Mas os royalties desse desenvolvimento não veio para o Brasil. Né? Então, o próprio sistema se prejudica, né? E dentro disso, há vários outros exemplos. Né? Isso só dei alguns, 2 que são os mais conhecidos. Mas há vários e vários outros exemplos de dualidade. Né? Então, se eu seguro e não publico, eu posso prejudicar a minha carreira acadêmica. Né? Então, tem que tomar essa decisão. Então, tem essa tensão entre publicação científica e propriedade intelectual. Há uma dualidade aí entre como você... Agora até mudou, porque antes nem patente entrava na avaliação performance acadêmica. Hoje é. Agora já é. Então, ele pode escolher, não, vou segurar isso... Eu vou publicar de uma forma que eu consigo patentear. Deram peso para patente. Eu vou patentear, não sei o quê. Então, houve uma mudança. Então, eu sou uma pessoa otimista, gosto de ver o copo meio cheio. Eu entendo isso como uma evolução. Né? Sem dúvida. Também. Nós somos um país, se a gente comparar no nosso próprio continente, nossa primeira universidade é do século passado. Nosso vizinho, o Peru, tem a primeira Universidade de São Marcos de 1530, 400 anos antes da gente. E nós estamos aí, como dizer assim... E ele não está entre o 1 e 12, a gente é o 13. Exato. Então, há um caminho, acho que é um caminho que a gente está passando, que outros países também passaram antes da gente, por óbvio, né? Nós chegamos atrasados nesse bonde. Passamos por uma etapa de primeiro formar as pessoas, então houve um grande esforço do governo em expandir o número de universidades, dar acesso ao ensino superior, que era muito restrito. Hoje a gente tem universidades, acho que em todas as regiões. Sim. Depois os programas de pós-graduação, que também eram muito restritos. Não existia doutorado no Brasil. Vários professores meus. Sei lá, então, que hoje uma tem geração, 60 e poucos, 70, tiveram que fazer doutorado inteiro fora. Fora, porque a gente não tinha programa de pós-graduação. Agora nós formamos mais doutores do que a gente consegue absorver. Agora a gente mudou o problema. Exato. Que é outro tipo de problema, né? Então, essas pessoas precisam ser inseridas na economia. Mas o Brasil tem problema isso, triste, o Brasil né? tem isso, igual na energia. Tá sem energia, agora a gente tem mais energia sendo produzida que consumida. O negócio porque cada hora não é pensado num esquema perfeito. Exato, a gente não tem um cobertor curto do caramba. Exato. Mas, de qualquer forma, é muito mais você ter muito mais doutores do que não ter doutor nenhum. Não, sem dúvida. Né? Mas é igual a casa deles para lá fora, né? A evasão de cérebros, né? Que é um outro problema, né? Então, a gente gastou dinheiro na formação, mas eles estão indo embora porque eles não encontram oportunidades para aqui. Por isso, criar essa parceria com a FRJ é uma forma também de a gente poder estimular os jovens que hoje estão na pós-graduação, no seu mestrado e doutorado, e enxergar que há uma possibilidade de desenvolvimento de carreira fora da academia. Ele pode transformar o seu projeto acadêmico numa startup, numa spin-off.
ou mesmo numa patente para que possa depois ser licenciada por uma outra empresa. Então, que ele possa buscar outros caminhos, né? Que não seja aquele caminho que o seu pesquisador trilhou, né? Sim. Quando eu me formei, eu imaginava que eu não tinha outra alternativa a não ser me tornar um pesquisador. Não foi me ensinado outros caminhos. Eu vejo que hoje sim, a gente tem para os alunos que estão hoje fazendo a pós-graduação, eles podem trilhar outras formas de desenvolvimento da sua carreira, né? Mas isso já está sendo pregado dentro da universidade? Eu acho que aos poucos, né? Nem todas, né? Porque isso é um movimento lento, né? A academia ela é tradicional, mas a gente já está vendo que está tendo um movimento nesse sentido, né? De empreendedorismo. Eu participei agora recentemente de um programa do Ministério da Educação, dos NITs, né? NIT Acelera, junto com a UFMG. Era um treinamento para os núcleos de inovação tecnológica. Vocês imaginar que não existiam núcleos de inovação tecnológica das universidades há pouquíssimo tempo. Não, eu me formei tem 20 anos, me formei tem 16 anos, eu entrei há 20 anos na universidade, não tinha como está hoje não. Era bem menos, claro. Tem bem mais. Os núcleos de inovação tecnológica é uma área que ajuda os pesquisadores a fazerem essa transição para conversar com o mercado, para sair das universidades. Então, o primeiro passo é você criar essa estrutura, né? Muitas não tinham. Agora, nós já temos esses núcleos de inovação tecnológicas, pelo menos nas universidades federais. Sim. Depois, como nós vamos treinar essas pessoas que estão dentro destes núcleos de inovação para poder conversar com o mercado, né? Que são dois idiomas diferentes. Esse idioma aí que é difícil botar um Google Translate aí. Porque... Talvez os professores ainda estejam com dificuldade, mas o que eu vejo é um movimento inverso. Os alunos me procuram muito perguntando: como eu faço para fazer um doutorado dentro da empresa? Como eu faço para ter mais acesso, né, a esse pensamento empreendedor e tal? Então, os próprios alunos estão procurando orientadores com esse perfil. Muito porque bom. eles percebem isso é bom. que é possível isso também, né? Então, acho que tem um movimento contrário também. Não, mas eu acho que esse é o principal movimento, que é quando vem de baixo para cima, assim, né? Porque é difícil mudar alguma coisa de cima para baixo. Tem que vir uma pressão de baixo para cima. Acho que os alunos são os que estão tendo acesso à informação e falam, pô, dá para ser um pouco diferente isso aqui, né? Acho que isso é importante. Aí as regras e as coisas começam a mudar, né? Começam a ser revistas, né? Exato. Porque no modus operandi ali padrão... Mas sabe que eu vou sair desse podcast assim, mais, com o coração mais... não digo com empatia, talvez assim. Acalentado. Acalentado do 1 ao 3. Porque assim, realmente, cara, o cara, sei lá, se Pitágoras criou o teorema de Pitágoras, ele não estava muito aí para aplicação. Talvez estivesse, mas com milhões de coisas que você faz com o teorema dele, né? E as pessoas botam para frente. Tem ainda o profissional, óbvio, sempre vai ter o cara que... E que é bom para a sociedade. Se todo mundo quisesse transformar tudo que pensa em negócio, né? Ia ficar tudo muito travado. Assim, tem que ter o cara do 1 ao 3 e que fica satisfeito dele chegar no 3. E aí que a indústria venha e pegue, tem que ter um curioso, né? Tem que ter, exato. O cientista, ele é um curioso por natureza. Então, aquele que não se satisfaz com o conhecimento que ele tem acesso, né, naquele momento. Está sempre buscando mais e mais e mais, né? Dizem que o sábio é aquele que sabe que não sabe. Exato. Né? Então, a gente precisa desse perfil de pessoas dentro da academia para que a ciência avance e a gente continue criando conhecimento de alto impacto, de alto valor. Não, e até para que esse profissional, não todos, alguns que têm um preconceito com a indústria, com o empresário, com o empreendedor, também tem que começar um movimento do empresário, indústria, empreendedor, também não ter preconceito com o cara que fica só do 1 ao 3, entendeu? Acho que isso verdade. Fica implicando com um assunto muito interessante. Porque quando você vai conversar com a Porque eu tô assim agora, gente, eu sou implicante com o cara do 1 ao 3, agora eu saio daqui respeitando mais, sabe? Porque assim, eu sempre ficava, exemplo lá de casa, né? A Leandra escreveu um artigo, vai sair na revista tal. A primeira pergunta minha do meu pai: quanto tu ganhou com isso? Qual o tamanho do cheque? Tipo assim. O que você ganhou com isso? Entendeu? E isso, desculpa por todos esses anos perguntando isso. Fez, né? Aqui, desculpa, minha irmã, por
todas essas perguntas. Gravado. Eu ficava toda hora assim. Aí meu pai falava, e o chequinho? Então, assim, eu toda feliz que o meu nome tava lá no peito. Engraçado, você falou um negócio que aí eu fiquei pensando em Pitágoras e Laplace. E esses caras têm que existir, cara. Claro. E a gente que pega o que eles criaram e bote pra frente, né? Então acho que a gente quer muito que um preconceito contra a gente acabe, mas a gente também é preconceituoso do outro lado. Então tem que quebrar isso. Acho que o cara do 1 ao 3 não pode ter raiva com o cara do empreendedorismo, mas também o cara empreendedor tem que respeitar o cara do 1 ao 3. Eu acho que no final os dois mundos precisam se falar, né? Se conectar. Exato. É. Mas aí eu fico pensando, qual dos dois precisa mais se adaptar pro conjunto dar certo? Os dois. Mas assim, o que mais ou se tem que ter esforça... um no meio aí, ou tem que ter um agente hoje a gente intermediário. percebe que tem que ter os agentes intermediários. As pessoas que falam as duas línguas. O tradutor. O tradutor. Que é esse ecossistema, Nunca vão falar a mesma língua. Não, esse ecossistema, né? Que é o hub. O hub cria esse ecossistema, esse ambiente promotor da inovação, né? Gosto de chamar, o que é um hub? Me explica o que é. Eu falo, é um agente promotor da inovação, que cria condições de que haja essas conexões e essas trocas, né? Perfeito. A tradução nem sempre é literal, né? Então, a necessidade de um para o outro não é simples de ser traduzida para ambos os lados, porque as necessidades são diferentes. Coisas muito simples como o tempo, percepção de tempo. Falou sobre isso com as investidoras. Discute pra caramba A percepção de tempo. Uma empresa é medida no ano fiscal. Né? Funcionou, não funcionou, você tem que entregar dentro do seu ano fiscal. Em alguns casos, dentro do semestre, do quarter, enfim. Né? Quem trabalha aí no meio corporativo sabe a pressão que a gente sofre aí para entregar os entregáveis dentro desse intervalo de tempo. Na universidade, essa pressão ocorre em ciclos maiores, né? Então, a gente tem programas de mestrado que é 2, 3 anos, de doutorado é de 3, 4, 5 anos, né? Então, a própria percepção de urgência muda, né, do valor do tempo quando você conecta isso entre um agente e outro. Então a percepção de urgência muda. Não, isso aí eu estou do mercado e a gente começou a empreender com a GCL juntos e tal. Também já superei isso e concordo plenamente, mas é um choque, assim, tipo, do tempo. Às vezes a Leandro falou que quer se reunir com a gente. Hoje é dia 15 do 6. Você tem agenda pra outubro? Porra, tá de sacanagem. Não sei nem se eu vou estar vivo, meu. Eu falei, marca aí qualquer dia. Minha agenda é meio semanal ali, quinzenal. Eu adapto, dá pra encaixar uma reunião aqui lá. Ela é outubro, propuseram outubro. Eu, gente do céu. E a forma, outra coisa que também é assim, eu não sabia nem onde anotar isso. Uma forma que também me choca, não sei se pra você, que é a forma que você mede avanço. Como que eu avalio o avanço de um determinado projeto numa empresa ou dentro da universidade? Numa empresa a gente faz aquelas reuniões, né, que chamam de Scrum, Agile Methodology, né, que você faz as micro-entregas, né? O que você vai me entregar nessa semana? Né? Você vai lá, segunda-feira faz reunião com a sua equipe, na sexta-feira entregou, não entregou, nananana, pronto, acabou. E aí você vai fazendo pequenos passos, né, para entregar um grande projeto. A gente fala assim, como que você come o elefante, né? Aquele jargão, eu como mordida por mordida, né? No final, devorei o elefante inteiro. A universidade quer comer o elefante de uma vez, né? Então, o avanço é medido também num tempo maior, né? Então, a forma como se estruturou, né, esses controles, né, internos, ocorrem em janelas de espaço maior. O que também da percepção de risco, que é outra coisa que a gente sempre fala, mas a percepção de risco entre esses entes são diferentes. Nós, olhando de fora para a universidade, percebemos um risco maior em interagir com a universidade, por causa justamente da forma como você monitora esses pequenos avanços, né? Se você cobrar muito também, é que ofende ali, não é só isso. A gente percebe que um projeto, quando está indo mal, não está entregando os resultados, a Leandra está aqui, né? Pede para seus alunos fazerem, isso aqui é o meu projeto, essa é a metodologia, você vai fazer isso. E ele vai lá fazendo os experimentos, vai tendo os resultados, mostra os resultados, e não está entregando basicamente o que a hipótese original estava
prevendo, né? Também não vou fazer com que o experimento dê a resposta que eu queira. Sim, né? não dá. Então, a verdade é aquela. Até a gente perceber que aquela hipótese estava errada e você mudar a metodologia, já se passaram-se meses. Sim. Às vezes até anos. Né? E na iniciativa privada, por isso que a gente fala, demorar muito tempo é muito caro. Né? Então a gente precisa ter triggers ou formas de medir erros mais rápido. Por isso que nós optamos por essas metodologias de pequenas entregas. Porque se a gente percebe que não está funcionando, a gente tem tempo de mudar a rota. Porque a gente precisa entregar o resultado dentro de um ano fiscal. Né? Não posso chegar no final do ano e dizer, não consegui entregar porque, sei lá, o caminhão... Mas é por isso também que às vezes as empresas são menos audaciosas do que a ciência. Porque elas precisam entregar. Exato. Na GECEL, a gente é menos audacioso do que eu sou com o meu grupo de pesquisa. Entendeu? Mas porque a pesquisa te permite esse tempo, o mercado Sim, não, né? Ou aceitar o exatamente. erro, que essa é uma outra coisa que ela trouxe que é interessante, né? Nós aceitamos o erro. A gente tem a liberdade de errar. Ou a pesquisa? Essa é uma reflexão que eu faço, assim. Mas em qual setor? Na indústria? Em ambos, né? Nós como sociedade, né? Privado ou público, nós somos livres para errar? Não. Quando se erra, o que acontece com quem cometeu o erro? Né? Então, eu acho que isso é um outro ponto também importante para trazer para essa mesa. Porque o erro não necessariamente é ruim. Né? O erro traz aprendizados. Sim. Né? E como a gente aprende com esse erro que vai fazer a diferença. Sem dúvida. Sem dúvida. Mas defendendo a ciência, o ambiente público de pesquisa, é como construir um prédio, né? O alicerce ali, a etapa do 1 ao 3 é a que menos se vê e é a mais importante, né? Depois de levantar o prédio é um pouco mais prático, mais fácil, né? Exato. Mas realmente ali... e você vê pouco. E aí fica essa ansiedade da indústria. Como se você comprou um prédio na planta, você fica visitando a obra, você não tá vendo nada, né? Quando vai entregar Quando que vai entregar? minha chave, e aí quando faz o primeiro, né? segundo andar, vai rápido, né? Até o 15º, sei lá. Acho que tem o que isso menos também. se vê para fora. Dentro Pra da fora, academia, o pra que mais fora. se vê é o do 1 ao 3. Mas o que porque mais os pares enxergam. é um ambiente ali meio subterrâneo, onde vocês estão enxergando, mas quem tá de fora não tá vendo. Acha que não tá andando, né? Vocês estão fazendo a fundação. Porque a universidade, tudo isso que você está mencionando, é grande parte público, né? Criado por funcionários públicos, em ambientes públicos, em universidades públicas. E para isso precisa de recursos públicos. Então, se a gente não consegue transferir ou mostrar a importância do 1 ao 3 para quem financia esse sistema, que é a sociedade como um todo, a gente vive... volta àquela sua pergunta inicial, por que é tão difícil o Brasil inovar em produtos? Cria-se muita ciência, mas inova-se muito pouco, porque a gente precisa de programas que durem, que perpetuem diversos governos. Não dá pra gente começar 4 anos pra ciência é pouco, né? Não é nada. Quando muda um... Pra ciência aqui, para desenvolvimento em Deep Tech, é nada. Você começa uma parceria, no meu caso, eu começo uma parceria com a FRJ, eu assino com um reitor. Daqui a pouco não é mais ele, é outro reitor. E ele tem o poder de vetar que tem depois. outras prioridades, né? Aí você tem um governo federal que precisa enviar recursos para a universidade manter sua estrutura, né? E enfim, se a gente não tem uma política que valorize isso, a ciência vai ser a que vai sofrer primeiro em momentos de crise econômica, como a gente está vivendo agora, né? A ponto de perder cérebros para outros países por não ter infraestrutura suficiente para retê-los aqui. Eu sei que é fácil julgar e tal, mas realmente o profissional sai do doutorado e tal, a gente conversa muito isso. Pô, a gente tem que dar um jeito de ficar aqui e tal. Já teve proposta lá no início para ir para fora, a gente tem que tentar retribuir aqui, mas não é fácil não. A gente teve apoio para isso, né? Até mesmo meu pai, um cara que olhava e falava assim, não, vai fazer o doutorado e tal, que a gente puder, mas a pessoa que às vezes que já tem 2 filhos e tal, um pai de família, mãe de família que tem que fazer doutorado e tal, é doído no Brasil, né?
E depois, quando sair... Não dá para jogar. Aí vem uma indústria e leva, né? Ou leva para fora. Né? O Brasil é um pouco diferente, essa parte de formação de recursos humanos lá de fora. Lá fora é cruel, não existe iniciação científica lá fora, como a gente tem aqui. O mestrado, na maioria dos programas, a pessoa recebe nada, é tipo um trainee para o doutorado. Mas aí... de alguém. Mas aí no doutorado ele é contratado. É uma profissão. Já é um profissional e aí ele recebe melhor sim do que aqui, entendeu? Entendi. Então é um pouco diferente. O programa é diferente. O programa aqui da bolsa de mestrado, bolsa de doutorado é apertado, assim. Dá pro cara tocar a vida dele ali, mas é apertado. Numa cidade como o Rio de Janeiro é desafiador viver com o valor de uma bolsa. Mas eu acho que é bom falar disso aqui para as pessoas que estão ouvindo a gente que não são desse setor, porque se critica muito a universidade e tal, assim como se critica o SUS, mas quando você cai na rua atropelado, o primeiro lugar que você vai é o SUS, né? E o Brasil tem isso, né? Você não está preocupado com a conta do hospital se você for atropelado na rua. Exato. Você vai sobreviver, né? Possivelmente. Tem muito médico bom, né? no SUS. É a mesma coisa da ciência. Eu fiquei feliz de saber do número, eu não sabia. 13º, assim, de entrega, né? Porque a gente sempre tá julgando, o Brasil não entrega nada e tal. Isso é interessante, a gente tá voltando, a gente tá vivendo aquela onda de aprendizado, né? Primeiro a gente precisa aprender a criar conhecimento, publicar, a gente já passou por essa fase de quantitativo, né? De análise quantitativa. Agora nós estamos avaliando os nossos pesquisadores não só pela quantidade de trabalho, mas qual é a qualidade do que você está publicando. Perfeito, isso aí. Né? Então você está gerando impacto, né? Está sendo citado por outros colaboradores. Porque essa obrigação de publicar, às vezes faz o cara publicar alguma coisa para manter lá a meta dele. Exato. Por isso que agora você tem que ser citado também. E citado fora, pelo mundo inteiro. Né? Mudou não adianta, então. Não adianta você ser só citado o índice H, pelo coleguinha. O índice H. É o índice H, que passou a ser um indicador importante, porque você diferencia grupos que publicam muito, mas publicam mal, de grupos que publicam pouco, mas publicam muito bem, né? Sim. Então, passamos de quantitativo para qualitativo. Agora, as patentes, né, também estão sendo consideradas para avaliação dos programas de pós das universidades empreendedoras. Então, o número de patentes vem sendo aumentado ano a ano nas universidades federais. Quem liderava esse ranking era a Petrobras, né? Uma campeã nacional gigantesca, uma infraestrutura gigantesca. Tem universidade já produzindo a quantidade de patentes próximas de uma Petrobras. E nos próximos anos acreditam que irão ultrapassar o ranking de patentes geradas pela maior empresa brasileira. E aí próxima onda, né, então vamos sair do quantitativo, né, geração de patentes, e precisamos entrar depois para o mérito qualitativo. Essas patentes estão gerando licenciamento, estão gerando modelo de negócio, estão gerando empresa. O mercado está interessado nessas patentes. A gente ainda não chegou nessa fase, nesse momento, né? Então a gente está gerando muitas patentes, mas elas ainda não conectam com o interesse do mercado. Então, como nós podemos ajudar os pesquisadores, né, que querem empreender a gerar patentes que tenham mais alinhamento com as necessidades do mercado? Então, um dos objetivos do Hub também é esse, a gente trazer esse olhar do mercado, trazer dinâmicas onde a gente possa ajudar os pesquisadores a transformar o seu conhecimento em patentes e projetos que possam ter mais interesse do mercado, né? E com isso a gente conseguir aumentar os índices de licenciamento também das patentes das universidades, e com isso trazer recursos privados para a universidade, e com isso ter mais infraestrutura, mais virou uma corrente apoio, do bem, né? Enfim. O próprio professor empreendedor, ele está sendo melhor visto dentro da própria academia. Exato. Antigamente era uma caça às bruxas, né, do professor que tinha esse perfil. Hoje não. Eu, por exemplo, tomei uma surpresa muito positiva na minha avaliação de bolsista produtividade do CNPq, a última agora. E aí, quando eu fui ler os pareceres, os 3 avaliadores elogiaram o fato de eu ter fundado a GECEL.
Isso pode parecer bobeira, muda o jogo, né? mas isso é inédito. Do tipo assim, né? Eles estão elogiando. Então... o que antes era ponto negativo, que era um ponto estímulo, positivo. né? E aí algumas agências de fomento, por exemplo, a FAPERJ, que tem o jovem cientista do nosso estado e o cientista do nosso estado, que é baseado na área acadêmica, né? Hoje não, ano passado, hoje eu digo atualmente, né? Ela liberou um edital que se chama Líder de Inovação do Nosso Estado, que seria o semelhante ali, só que avaliando a atuação do professor ou do servidor público no ambiente de inovação. Isso é um passo interessante. Então acho que a gente começa a ter ferramentas ali que os próprios editais que a gente tem lá na GCL também, pesquisador na empresa, enfim. E falando de GCL, galera que sempre pergunta pra gente se a gente vai transplantar órgão quando? Todo mundo quando ouve, né, impressão de tecido, acha órgão impresso, pensa logo em transplante, né? O que você acha, assim, né, já que é um hub que vai ser específico para bioimpressão, o que você ainda acha que assim, ainda é a maior dúvida sobre a bioimpressão que vocês assim, já estão cansados de explicar e ainda não é uma realidade? Tá. Bom, eu gosto de dizer, o pessoal fica desanimado, mas assim, a gente ainda não bioimprime órgãos funcionais. Não. A gente já bioimprime partes, né? Teve um case de orelha, teve já bioimpressão de bexiga, teve um outro case também de bioimpressão de traqueia. Então, a gente está caminhando pele, mas a gente ainda não tem, por exemplo, um coração, um fígado, um rim. A gente ainda não bioimprime órgãos, né? Completos, 100%. Completos... Não vou dizer que a gente não imprime completos, a gente não imprime na escala, no tamanho e com todas as funcionalidades que um órgão precisa ter no nosso corpo. Mas eu já imprimo modelos, que é o que a GCL trabalha. Então, eu já imprimo parte daquela complexidade que para eu avaliar uma resposta de um medicamento já é suficiente. Entendi. Você faz em escala menor, né? Em escala menor e menos complexo também. Né? Não, e também tem uma questão, menor. Agora vendendo de GCL um pouco, o pessoal fala, mas quem não liga muito para sustentabilidade e tal, fala, mas testar em rato é tão custoso assim e tal, tem rato pra caramba. Tirando o sofrimento do animal ali. Então a gente pergunta, fala, cara, mas o resultado é muito melhor. Rato não é gente. Se acostumou a fazer em rato porque era o que a gente tinha. Sim. Mas assim, o resultado que vai ter da pesquisa ali é muito melhor. Nós não tínhamos modelos in vitro complexos o suficiente para ter as respostas que hoje a gente tem. Sim, sem dúvida. Não, porque aí a gente recorria aos modelos animais. Exato. Porque o pessoal acha muito, você tá privando o animal ali de sofrendo. Mas e aí, o que a gente ganha com isso? Ganha resultados melhores. Isso é um problema para a indústria farmacêutica, né? Porque além, é claro, que ninguém gostaria de fazer experimentos em animais, né? Isso não é um desejo, né? É uma necessidade. Sim. Mas os medicamentos custam caro porque o seu desenvolvimento, durante o desenvolvimento de novos medicamentos, a gente tem uma taxa de sucesso muito baixa. E parte dessa taxa de sucesso ser baixa passa pelos modelos atuais. Porque uma vez que o TLR 1, 2 e 3 funcionou para um novo medicamento, a gente é obrigado a testar essa nova molécula em um sistema, né? Um sistema vivo. Eu não posso testar isso no humano, né? Porque eu não sei se é seguro, se é eficiente. Então a gente passa por um modelo intermediário, que é o modelo animal. Só que esse modelo animal, ele não é a mesma fisiologia, o mesmo metabolismo, a complexidade de uma espécie. Mano, são espécies diferentes. Então, nós começamos lá, o TLR 1, 2 e 3 em modelos celulares humanos, da nossa espécie. Depois, a gente pula para uma outra espécie, porque a gente não tem outro modelo, né, para avaliar a segurança, a eficácia. E aí, se a gente passa para esse modelo animal, né, a gente busca aqueles que são mais próximos, né, que seus sistemas são mais parecidos com o nosso, mas ainda não é equivalente, nós passamos para os estudos clínicos, são os mais conhecidos, né? Em humanos. Começamos com humanos saudáveis nos testes de segurança, para saber se é seguro ou se não é seguro. E depois nós vamos para os testes clínicos fase 2, onde a gente testa a eficácia.
Quando a gente chega nessa fase... Que já é indivíduos doentes. Que já são indivíduos que têm aquela determinada doença que vai ser testada. Passaram-se anos. E se gastaram muitos milhões de dólares para chegar nessa fase. E há vários exemplos de novas moléculas de fase 1 e fase 3 que falham. Nós tivemos agora, nossa própria empresa, ano passado, uma falha em fase 2. Que tinham perspectivas de sucesso altíssimas pelos dados anteriores. Então, a bioimpressão, né? Então, de novo, eu gosto de ver o copo meio cheio, porque quem trabalha com inovação precisa ter esse olhar otimista, né? Ela tem esse papel, né? E aí cabe aos pesquisadores, né, que estão aí nas universidades, trabalhando em modelos experimentais, a criar e utilizar a técnica de bioimpressão para tornar a impressão mais funcional, né, os órgãos impressos mais funcionais possíveis, para que a gente remova essa etapa intermediária e consiga fazer toda essa jornada dentro da espécie humana. Né? Porque aí as chances de nós chegarmos em humanos completos, né? Mais rápido e mais barato, né? Sim, a gente aumenta a taxa de sucesso. Aumenta a taxa de sucesso. Porque é o que ele falou, aquele medicamento deu errado no TRL2. Não pode ser que dê não sei qual é a escala, mas no 9, dinheiro. Que já é testando em humano. Exato. Você economiza muito dinheiro. Exatamente. E muito mais rápido. Então, esses humanos artificiais, né, humanos impressos em laboratórios, vai nos ajudar a avaliar esses novos compostos ou novos candidatos a fármacos de forma mais rápida, barata e eficiente. E, consequentemente, ter novos tratamentos para as novas doenças que estão aí sem tratamento e das novas doenças que virão, gente. A população está envelhecendo, nós vamos ter muitas outras doenças decorrentes ou derivadas do processo de envelhecimento ou da longevidade, né, da nossa espécie que está aumentando. A própria ciência ainda conhece pouco sobre o envelhecimento. Exato. Agora uma pergunta assim uma pergunta, não é polêmica não, mas é uma pergunta assim, você acha que vai ficar mais barato o remédio e isso tende a indústria a repassar para o consumidor um preço mais barato do remédio? Eu acho que sim, né? Você acha que chega nesse nível? Porque assim, tem muito remédio que cura uma doença grave. Você acha que ele é caro porque é muito caro também desenvolver? Ou também tem cuja oportunidade? Sim, né? Eu vou te dizer, com certeza sim. Porque uma vez que você descobre uma nova molécula, né, com um candidato a novo fármaco, eu preciso patentear, proteger. Sim. Só que eu protejo muito antes de ela estar pronta para ir para o mercado. E a gente tem um período de exploração comercial exclusivo. Sim. Se eu levo muito tempo para poder validar, eu tenho que recuperar todo esse investimento em menos tempo. Logo, o medicamento chega muito mais caro. Perfeito. Essa explicação que é bom o pessoal entender por que preço. Esse tempo, ou seja, eu tenho maior tempo de exploração comercial de forma exclusiva, eu posso aumentar o acesso, diminuo o preço e aumento o acesso a esse novo candidato, a esse novo medicamento. E o que ainda falta para acontecer tudo isso? De chegar a bioimpressão para os farmacêuticos, para as indústrias farmacêuticas colocarem isso em prática e reduzir aí esse custo dos remédios e novas inovações? Aí a gente tem um regulador, né? Aí o regulador entra em cena, porque ele tem que dizer que é eficiente, né? Utilizar, que a gente chama de um método, metodologias alternativas ao uso de animais. Então o regulador ele entra em cena. A Europa está na vanguarda, né? Ela aboliu testes animais em cosméticos já há bastante tempo. O Brasil assinou a lei ano passado, só para a gente ter uma janela de tempo. Ela já está trabalhando já há um tempo para outras áreas, além do cosmético. E os Estados Unidos estavam um pouco para trás, mas eles tomaram, o FDA tomou a frente recentemente, em 2021, com um ato de modernização, onde hoje ele aceita propostas que não usem animais. O pesquisador ou a farmacêutica, ou o grupo de pesquisa, ela só precisa montar o dossiê e mostrar que aquilo é relevante, tem dados relevantes e já tem cases de ir para a fase clínica sem um animal lá. Então, não é por falta de conhecimento em fazer
a bioimpressão, e sim de um mercado regulador, o governo aceitar isso. Tem vários gargalos técnicos. Tem a questão da validação, que a gente conversou aqui do copo, a reprodutibilidade, tem isso tudo. Mas a presença, por exemplo, o FDA deu um voto de confiança, né? Então, a presença ali do regulador apoiando o governo, né, o americano, não, vamos fazer. Então, acho que tem que ter aquela presença governamental, como tem na Europa também, do vamos fazer, né, vamos apoiar. Claro que é analisado caso a caso, com muito mais critério, possivelmente, inclusive, mas a gente precisa ali de provocar, no bom sentido, os reguladores. E aí a gente tem no Brasil a Renama, que a GECEL faz parte, que é a Rede Nacional de Métodos Alternativos, que foram eles que conseguiram, né, essa rede que conseguiu aprovar essa lei de cosméticos de proibição e que tem trabalhado aí para as outras áreas também. A gente vem investindo, né? Como que a Merck pode colaborar nesse desenvolvimento, né, de métodos alternativos mais reprodutíveis, mais confiáveis e que possam ter dados comparáveis com os testes clínicos, né? A primeira coisa que a gente vem desenvolvendo é a criação de uma diversidade de biotintas. Lembre-se que para a gente imprimir algo, como se fosse imprimir em 3D, que a gente tem aquelas resinas e tal, a gente tem que imprimir de uma forma que as células que estão ali dentro sobrevivam, né? A gente precisa manter a arquitetura daquele órgão. A gente precisa manter a funcionalidade daquele órgão. E a gente precisa conectar esse órgão a outros sistemas, né? Porque um organismo não é só o coração isolado, ou só o pulmão isolado, ou só o fígado isolado, ou só o intestino. Embora algumas drogas possam atuar ali e serve para algum tipo de modelo de prova de conceito, a gente está falando de um sistema, né? Conectar esses diversos mini-órgãos, né? Também é um desafio. A gente vem investindo na área de microfluídica para mimetizar esse ambiente de microcirculação. A gente vem desenvolvendo novos polímeros naturais ou modificados que possam manter a arquitetura desse órgão pós-impressão. A gente tem uma limitação ainda da questão do tamanho, né? A gente não consegue imprimir órgãos muito grandes porque a gente tem limite de vascularização. Como que eu garanto que o nutriente chegue em todas as células? O oxigênio, remova o CO2, os metabólitos tóxicos que eu preciso remover dentro daquele órgão. Então, toda essa cadeia de circulação que a natureza faz, né? E a gente precisa reproduzir dentro de um órgão impresso, também exige uma série de outros insumos que muitos ainda estão em desenvolvimento, né? Então, a gente está trabalhando muito no nosso hub. A gente vai ter bioimpressoras diferentes que vão poder testar polímeros diferentes, biotintas diferentes, para poder testar essas novas formas de imprimir, para que no futuro a gente consiga, quem sabe, imprimir um órgão em tamanho real, funcional, para poder fazer o que todo mundo espera aí, os transplantes, né? Que seja para os órgãos pequenos, né, Leandra, no começo, mas a ciência funciona assim, né? Fazer a alicerce, a base é o mais difícil, depois construir o edifício é a consequência. Mas eu já fico muito feliz com a GECEL, por isso que eu provoquei a sua resposta do preço dos remédios e tal, da gente desenvolver ali um mini órgão, que o pessoal chama, né, para teste. Sim. Que aí esse teste se livra do animal, tem a questão sustentável, claro, do animal, mas tem a questão de custo. Aí vai começar a testar ali, vai ser mais assertivo e no final o remédio fica mais barato. Isso já é muito legal. Sim. Daí a transplantar, não dá para prever o tempo que isso vai acontecer, mas quem está ouvindo aqui, a tendência é que nos próximos anos esses testes estejam disseminados e diria que, dá um chute, sabe? Quantos anos? Sei lá, 5 a 10, é um número interessante. E aí você baratear o remédio, dar acesso, desenvolver remédios novos, né? Porque vão vir doenças novas. A gente até brinca lá em casa e fala assim, cara, a gente foi criado com Danoninho, com o Tomatodinho fica fortinho, e a nossa geração tem que
briga com balança, tem que malhar todo dia e tal, porque a gente... Nossos pais achavam que aquilo fazia bem. A geração agora é o quê? A tela, o iPad e tal. Isso vai desenvolver outras doenças, cara. Seja na vista, não sei. Então, assim, saber que essas coisas vão acontecer. E vai ter uma resposta rápida de criar soluções, né? Sim. A gente passou pela pandemia aí e viu que quanto tempo demorou para sair a vacina, mesmo assim saiu muito rápido, né? Então isso vai facilitar. Outro ponto só para não esquecer, um outro ponto importante, claro que você tem um regulador, a hora que o regulador apoia, tudo flui melhor, mas muita indústria, até lá fora, né, na Suíça, que a gente tem um pouco de contato, já utiliza esses modelos para P&D interno. Então, essa decisão da molécula, qual é a molécula mais promissora que vai para frente? Ele, utilizando esses modelos, ele erra menos. Exato. Então já tem uma solução no mercado acontecendo aí. Sim, que a GSL atende no P&D. E tem uma grande vantagem, que é bom dizer, né? Que é uma vantagem da nossa miscigenação da medicina personalizada. Porque quando você lança um novo medicamento, você obrigatoriamente vai testar a eficácia desse medicamento. Nesses estudos clínicos, nós selecionamos uma corte de pessoas, né? E aí você tem, dentro daquela corte de pessoas, tem lá os critérios de seleção, que não necessariamente tem a diversidade genética da nossa população. Então, muitos medicamentos que estão aprovados, né, há muitos anos, quando são consumidos no nosso país, ou têm a sua eficácia muito reduzida, ou não funcionam, ou trazem efeitos adversos. Por isso a importância de a gente ter a farmacovigilância. Então, trazer para as grandes empresas multinacionais fazerem os seus testes nos únicos países do mundo que é formado por 3 raças. Então, a gente fala doenças raras. Se você procurar no Brasil, qualquer uma delas você vai encontrar, porque a gente tem uma diversidade alélica gigantesca, né? Oriunda da nossa miscigenação. Isso permite com que a gente crie mini-órgãos geneticamente diversos. Sim. Eu vou dar um exemplo. Ano passado, nós adquirimos uma empresa holandesa chamada Hub Organoids. O que essa empresa fazia? Ela coletava tecidos de pacientes com câncer de diversas origens e transformava isso em mini-órgãos, em organoides, e congelava, guardava uma grande biblioteca de mini-órgãos. Para quê? Para que a gente possa testar com esse material mimético novos medicamentos de um perfil de paciente conhecido. Você sabe a idade, sexo, quais são a farmacodinâmica de medicamentos para tratar, se sobreviveu ou não sobreviveu aquele determinado tratamento. E com isso, testar novas abordagens terapêuticas para aquele perfil de paciente, mas em escala de laboratório, né, para o P&D interno. Sim. Então, esses mini-órgãos vão estar disponíveis no Hub para testagem. Uma outra grande vantagem da bioimpressão, né? Em breve a gente vai poder voltar aqui e contar alguns exemplos. No câncer, né? No tratamento do câncer, a gente descobriu ao longo do tempo que o câncer é uma diversidade de doenças, de diversidades de tipos de cânceres diferentes e que se modificam ao longo do tratamento. Então, uma mulher diagnosticada com câncer de mama, existem vários tipos de câncer de mama. Qual o medicamento que eu vou utilizar para testar? Então, a gente pode pegar uma biópsia dessa paciente, levar para o laboratório, criar um mini órgão, testar qual é o melhor quimioterápico para essa paciente específica e ela receber um tratamento quase que personalizado. Isso quando eu ouvi falar, tem uns 2 anos assim, eu fiquei maluco. Falei, cara, tratamento personalizado... Isso é a medicina personalizada, né? A gente está indo quase que para ultra personalização dentro do modelo do B2Me, né? B2C, B2C, B2B. Agora o B2Me dentro da indústria farmacêutica... É uma mudança de paradigma gigantesca. As indústrias farmacêuticas se desenvolveram criando blockbusters, né? Medicamentos que sozinho faturam mais de 1 bilhão. Né? Agora,
que vai ser o futuro da indústria farmacêutica? Só que a gente vai encontrar mais e mais moléculas blockbuster. A gente vai ter uma assinatura com a Merck. Cada cidadão tem uma assinatura mensal, que quando tá doente, Merck, toma aqui uma amostra minha, faz um medicamento aí. Novos modelos de negócio, né, de associados às indústrias farmacêuticas para direcionar, né? Cada uma vai ter uma biblioteca de moléculas diferentes. Qual é o melhor tratamento, né, para cada pessoa? Diminuindo efeitos, aumentando a eficácia. E com essa análise de dados aí bizarra da inteligência artificial. Da inteligência artificial. Conecta na mesma... Parece que foi casado isso aí, né? Exatamente. Então, a gente, com isso, consegue progredir a taxa de sobrevida, aumentar a taxa de sobrevida. E um detalhe importante, que quem não é técnico, de repente, não está se tocando, ou vai se perguntar isso, não sei... que a gente não pode pegar a biópsia e congelar direto. Se eu pego a biópsia e congelo, aquilo morre. Eu não consigo testar aquilo. Então, por isso que as metodologias de isolamento de célula, cultivo tridimensional, bioimpressão, é importante porque permite com que eu consiga manter aquele cultivo no laboratório por meses. Tem organoides que duram anos no laboratório vivo, né? E aí eu consigo congelar e descongelar. Então, e não perde o histórico daquele paciente. Meio que para grande banco de dados. Ele veio de um paciente conhecido que tem um histórico, né? Então, que é o tal do Big Data, né? Com isso vem muitos dados que você pode usar a inteligência artificial para te ajudar a tirar insights. Daria pra gente falar, você estava preocupado com o episódio, que ia ser técnico e tal, 1h15 aqui, passou rapidinho. Passar. Você falou no meio do bate-papo, você falou, depois do lançamento do Hub e tal, a gente volta aqui para falar, vamos marcar daqui a 1 ano, vocês voltam aqui, né? Um tempo bom, 6 meses, 1 ano, vamos falar. Fazer um episódio 2 aí para falar o que a gente já tá entregando e tal, porque acho que esse assunto de doença, de tratamento, todo mundo fica atento, né? Tá todo mundo na expectativa de que surjam novos medicamentos, novas terapias, né? Então, às vezes tem gente assistindo a gente aqui que tá, né, contando ali com alguma mudança na ciência para algum medicamento. Então é legal a gente marcar isso aí. Expectativa, né? Sim, é o que nos move. Bom, a gente tem um quadro aqui que chama Estante do Papo. A Leandra já é velha da casa aqui. Mas se que ela é novinha, mas ela é velha da casa. Tu não pegou um livro? Não. O livro tá ali na sacola. Eu vou te dar esse livro, porque a gente só recebe geralmente um convidado. É difícil vir 2. Então a gente pediu pro Misael, que é a primeira vez aqui, trazer um livro. Então enquanto ela pega aí, vamos soltar a vinheta, né? Isso aí, roda a vinheta. Bom, a gente faz essa troca de livros justamente para fomentar aí a leitura, né? Que anda... Acho que eu tô feliz, assim, vejo muita gente lendo. Acho que tá voltando. O pessoal tá sentindo falta de um livro. A gente ficou muito na tela por muito tempo. Tô sentindo conversar cada vez mais pessoas, né? E falar de livro novamente. A gente recebeu esse livro do nosso último convidado, né? Convidadas, né? A gente falou sobre marketing, falou sobre posicionamento, falou uma série de coisas. A gente gravou em São Paulo. E mandar um abraço para a TT, que estava lá com a gente, para a Bia também. E a gente recebeu esse livro aqui que chama A Viúva Clicou, que é a história... E engraçado, ele tá lacradinho assim, e aí a gente ganhou da estante delas. E eu peguei para mim e já comprei um aqui. Eu falei, eu quero ler esse livro, porque ela fica viúva, o marido dela trabalhava com produção de champanhe, na região de Champagne, na França, e ela, assim... séculos atrás, com 20 e poucos anos, virar a maior empresária do ramo de champanhe não é fácil não, né? Toda aquela opressão, mulheres da época e tal. Então, é um livro que a gente presentei aqui. Que eu agradeço. Gosta de um champanhe? Claro, né? Vai ter um champanhe lá na inauguração? Óbvio. Então tá bom. E eu trouxe um aqui que fala um pouco do momento que a gente passou durante a pandemia, agora a gente está voltando, que é o Corpo Fala, né? Eu trabalho muito me expondo, né? Na Merck, sendo porta-voz, me apresentando em vários eventos, e o Corpo Fala. Mas como o Corpo Fala, agora se a gente está atrás de uma tela com só parte do seu corpo sendo exposto, né? Como que a gente transmite toda a nossa comunicação através das telas?
Então, eu trouxe esse livro aqui, que é um livro clássico. Muito legal, já conhecia. Da área de comunicação. De comunicação com impacto, né? Deixa aqui o pessoal ver. Vou daqui pra frente. Quem não conhece, eu recomendo aí, ele ajuda bastante para quem trabalha com evento ou mesmo quer melhorar a sua forma de comunicação. Nós somos uma sociedade que fala muito com o corpo, né? E eu sou muito objetivo direto, não consigo esconder muito com o corpo aquilo que eu desejo comunicar. Mas eu acho que do corpo fala a transparência, a verdade. Você se comunicar da forma que você dá muito mais... A palavra engajamento fala muito de rede social, mas tô falando assim, não fala de engajar, da outra pessoa se conectar com você. Hoje tá muito assim, né? Você tinha, por exemplo, o telejornal, todo mundo apresentava quase que igual, né? Sim. Programa de entrevista, tinha um padrão. Tinha um padrão. Hoje a comunicação personalizada, igual é o que vai ser o futuro da medicina, acho que é o que mais... Por isso as dicas são boas. 350 formas aí, com certeza que você vai encontrar o seu perfil de se comunicar, né? Uns gesticulam mais, outros menos e tal. Sim. E o mais legal também, o livro deve falar, é que a gente... Quem tá ouvindo o outro falar, entendendo a mensagem, né, do outro através do gesto. Você está falando sim, estou aberto e isso o seu corpo está dizendo não é. Fala aí, assim. sai, conta aí, vai lá. Exato. Aí tu tava indo pedir aumento ao chefe, fala. Aí tu, não é nada não, só. A privada falar do jogo acabou o papel lá no banheiro. Lá. Exatamente. Bom, então, a próxima vez que a Leandra vier aqui, ela que traz o livro. Pois é, exatamente. Vai ganhar um também. Vai ganhar um. Ficou com ciúme, tá vendo? É porque quando ela veio a última vez não tinha a estante do papo. Não tinha a estante do papo. Bom, a gente caminha pro final aqui. Vou deixar a Misael e Leandra passar uma última mensagem para quem tá ouvindo. A câmera aquela ali, ó, do ladinho da Carol. A gente sempre pede para deixar um papo aí para um papo que move, um papo da pessoa que quer trabalhar com a ciência, inovação e empreendedorismo. Para você fomentar aí alguém, às vezes, que tá na dúvida de um plano de carreira, como você falou, né? Você teve ali um momento fazendo mestrado, para onde eu vou e tal. Então, quem tá te ouvindo, que o papo você quer deixar aí pra pessoa? Eu, primeiro. Primeiras damas. Ficou bem aberto, né? Mas vamos lá. Aqui pensando no tema do podcast e no que a gente falou, eu acho que a ciência está mudando, como tudo no mundo está mudando. Então, a gente tem hoje perfis diferentes de pesquisadores. Não é mais aquele pesquisador que fica escondido no laboratório, né? Eu fui falar no colégio do meu filho e umas meninas vieram conversar comigo. Uma delas, eu gosto tanto de estudar, mas eu sou extrovertida, então eu não posso ser cientista. Assim, não, claro, você tem que ser cientista. A gente precisa de cientistas que consigam se comunicar e consigam levar esse conhecimento para fora da academia e talvez a gente consiga começar a criar esses agentes, né, que falam ali as duas línguas. Talvez tu tenha trazido um ponto. Às vezes a pessoa ser introvertida, a ciência atrai um pouco, né? Sim. E aí, às vezes, a coisa sair dali pra fora, falta comunicação muitas vezes. Exatamente. Um ponto inteligente. Sim. Você é muito inteligente. Obrigada. É por isso que a gente é irmão. Começou. A Carol fala assim, a autoestima dos batistas tem que virar livro. Impressionante. Inabalável. Inabalável. Bom, de minha parte eu quero deixar como mensagem, né, um papo que move os jovens cientistas aqui do Brasil. Nós sabemos a dificuldade diária, né, de fazer ciência no Brasil, mas a gente tem muito a colaborar. A gente tem no Brasil muitos recursos que não existem em outras regiões. Acho que a gente tem que ter um olhar otimista, uma resiliência para continuar trabalhando com ciência aqui no nosso país. A gente precisa que vocês continuem engajados a fazer ciência, seja a ciência básica, seja a ciência aplicada, porque o futuro, né, o futuro que nós vamos viver aqui, que estão aqui nessa mesa, virá de vocês, né? Então, não desistam, né? Os desafios de cada dia
só tornarão com que o alicerce seja cada vez mais forte. E qualquer coisa que vocês precisarem nessa jornada, aí vocês podem procurar nós daqui da Merck, que estamos aí apoiando os jovens cientistas que querem empreender, que querem fazer essa carreira progredir para a sociedade, além das universidades. Bons pontos. Eu digo aqui que hoje é mais fácil, né? Você fala, conectar com a Merck, a pessoa, por onde? Pessoal, segue o Misael lá no LinkedIn. No meu LinkedIn, exato. Isso, e manda mensagem. Hoje é fácil acessar certas pessoas. Né? Antigamente você falava, vou falar como com essa empresa, né? Você entrava lá num canal... E a gente tem programas de estágio, treinamento, né? Quem queira trabalhar com inovação, né? Todos os anos a gente abre nosso programa de estágio. Sim. Vocês podem se inscrever, fazer treinamento dentro da área de inovação da empresa. Nós também estamos aí em vários eventos da área de empreendedorismo, startups, inovação. E estamos com um hub, né? Então convido vocês aí que estejam aqui no Rio. O episódio vai no ar no dia do lançamento. No dia do lançamento, mas a gente pode soltar um corte antes nós aqui. Nós vamos ter transmissão no YouTube, gente. Então, quem queira depois assistir o lançamento vai estar disponível. Vai estar disputando ali, você com a TV ali com a Copa do Mundo, vai bombar. No canal do YouTube da UFRJ. Ficará para os anais aí da ciência. E espero voltar em breve aí com novidades. Isso. Porque a gente conseguiu avançar com essa parceria aí com a UFRJ e a doutora Leandra. Perfeito. Bom, obrigado pela presença de vocês. Você que ainda não curtiu e se inscreveu no nosso canal Papo que Move no YouTube, Spotify e no Instagram, @Papo que Move. Obrigado por ficarem com a gente aqui até o final. O episódio ficou incrível. A gente sempre gosta já é a terceira vez que a Leandra vem aqui e a gente gosta de fomentar essa... É um dos nossos propósitos de vida, fomentar a conexão indústria com universidade, porque eu acho que todo esse talvez até mesmo um preconceito de, na universidade, a gente falou aqui de quanto que a gente gera de ciência, e às vezes da universidade achar que o capitalismo, o empreendedorismo não faz bem. A gente já entendeu, então, que a gente tem que ter um tradutor no meio disso. A gente quer ser esse tradutor, quer trazer essa conexão, porque tem muita coisa boa sendo produzida, falta as pessoas se conhecerem. Então, esse é o meu recado final. Obrigado por estar até o final, e a Carol vai se despedir de vocês aí, brilhantemente. Obrigada, Misael. Obrigada, Leandro, por terem participado. E se você gostou, compartilhe, curta e até o próximo episódio. Valeu, pessoal.